A palavra de Deus no Salmo 65, versículo 4, assim nos diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Como é feliz aquele a quem Deus atrai, aquele a quem o Espírito Santo move para estar buscando a sua presença. Como é feliz aquele que tem a oportunidade de estar em momentos de comunhão, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E é isso que nós sentimos nessa manhã. Grande alegria e felicidade de podermos estar aqui, porque fomos atraídos pelo Senhor para isso. Amém? Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor. Também nós estaremos, neste momento, confessando a Ele os nossos pecados, para adentrarmos dignos em Tua presença. Pai, te somos gratos por essa oportunidade que renovaste sobre as nossas vidas, de estarmos novamente nesse santuário que é dedicado a Ti, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Pai, nessa manhã nós abençoamos cada vida que está aqui, cada vida que foi trazida por Ti para Te louvar, Te adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, nos sentimos felizes por este momento tão especial que o Senhor nos proporciona. Também diante da Tua presença, Senhor, reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que muitas vezes erramos o alvo, fazemos aquilo que não Te atrai, não é da Tua vontade. Senhor, perdoa-nos, limpa-nos com o Teu sangue purificador, para que possamos, ó Pai, estarmos dignos em Tua presença. E no nome santo de Jesus, o autor da nossa fé, o único Salvador, nós oramos. Amém e amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o hino. Amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Os amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo de
mostrou, quando para ver remido ao culpado se encanou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Jesus é verdadeiro amigo. Você pode se sentar? Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele continue falando ao nosso coração e falando através da sua palavra. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, ainda mais nessa manhã, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós analisarmos a palavra de Deus, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o que nós percebemos claramente, que a mensagem central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que está escrito na Bíblia é para desenvolvermos, fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. A Bíblia toda tem essa mensagem. E quando se pensa no símbolo do cristianismo, algumas pessoas já questionaram. Porque o símbolo da fé cristã poderia ser, por exemplo, um cetro de um rei, um cetro de um governante. Porque Jesus é o rei dos reis, do Senhor dos senhores. Poderia ser um cetro de um rei, uma coroa de um rei, talvez. Mas não é esse o símbolo máximo do cristianismo. Algumas pessoas podem pensar que o símbolo do cristianismo mais correto seria uma toalha. Porque a Bíblia nos fala que Jesus se despiu diante dos discípulos para lavar os seus pés. Toalha, símbolo do serviço. Poderia ser, mas não é o símbolo máximo do cristianismo. O símbolo máximo do cristianismo é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Uma cruz vazia. A cruz vazia de Jesus, ela aponta para duas realidades fundamentais de Jesus Cristo. A primeira realidade fala com relação à morte de Cristo na cruz do Calvário. A segunda realidade fala sobre a ressurreição de Cristo, porque a cruz está vazia. Essa mensagem da fé cristã, ela é tão rica, ela é tão poderosa, que a palavra de Deus enfatiza que Jesus, que é o autor da nossa fé, devemos olhar constantemente para Ele, para que Ele esteja transformando a nossa vida, de tal forma que nós possamos viver como Ele viveu. Há um texto da palavra do Senhor, essa semana eu mandei para o pastor Rodrigo, muito belo, que o reverendo Hernandes chegou a pregar sobre esse texto já, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, iniciando a leitura, aqui no versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, ao nosso coração, através escrito pelo apóstolo Paulo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto, a palavra do Senhor, alguns teólogos chegam a afirmar que é simplesmente o texto mais magnífico que o apóstolo Paulo fez em relação à grandiosidade de Jesus Cristo. Porque esse texto mostra para nós o que é conhecido como os dois estados de Jesus: o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Esses dois estados, tanto da humilhação como da exaltação, é algo que deve estar constantemente diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, na nossa mente, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que se relaciona à fé no Senhor Jesus. O texto começa, o estado de humilhação, vai do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim, vamos repetir novamente. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo começa afirmando que devemos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma postura, a mesma forma de agir que Jesus Cristo teve. E que forma de agir foi essa? Pois ele subsistindo em forma de Deus. A palavra de Deus nos afirma, lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Esse Verbo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava com o Senhor, com o Pai, quando tudo estava sendo criado. Tudo foi feito por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus, Jesus, mesmo na sua grandiosidade, no seu poder, na sua glória excelsa, o que Ele fez? A Bíblia nos diz, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, já que eu sou Deus, eu não preciso me envolver com as pessoas. Já que eu sou Deus, eu não preciso me preocupar com o ser humano. Já que eu sou Deus, eu devo continuar na minha glória, devo continuar no meu poder, não preciso de forma nenhuma olhar para aqueles que sofrem, olhar para as pessoas com dificuldade. O homem pecou, o homem vai sofrer a consequência do seu erro. Não preciso me envolver com isso. O texto bíblico que diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus, quer dizer essa situação. Ele não tomou para si o fato de ser Deus de uma forma egoísta, de uma forma pensando em si mesmo. O que ele fez? Ele se esvaziou. Esse esvaziar de Jesus Cristo não significa que ele deixou de ser Deus. Porque Deus não deixaria, ele jamais deixaria de existir. A grandiosidade de Jesus continuava, mas ele se esvaziou da sua glória. Em que sentido ele se esvaziou? Nós podemos observar. Jesus se esvaziou na condição de, quando ele assumiu a forma de um homem, para viver sob o jugo da lei. Ele estava acima da lei. Ele, sendo Deus, criou a lei. Ele não precisava se submeter à lei, porque ele é o autor da lei. Mas quando assumiu a forma de homem, ele assumiu as consequências que a lei poderia ter sobre ele. Se ele pecasse, ele sofreria ele mesmo como consequência do seu erro, do seu pecado. Ele se esvaziou, assumiu essa forma de homem, ele não precisava fazer isso.
não precisava entrar sob o jugo da lei. Ele não precisava de forma nenhuma se colocar nessa posição, porque ele é o autor da lei. Ele está acima da lei. Mas ele se colocou na posição do homem para poder nos salvar, para poder nos resgatar. Também se esvaziou de toda a sua riqueza. A glória do Senhor, que a Bíblia nos fala que todos os tesouros da terra são dele, ele abandonou toda a sua riqueza celestial e nasceu aonde? Numa humilde manjedoura. Numa humilde manjedoura. Não nasceu no palácio, numa humilde manjedoura. Jesus, tudo que ele tinha foi emprestado. Até a manjedoura era emprestada. Quando ele tinha que pregar o evangelho, utilizava-se um barco emprestado. Quando ele foi sepultado, a tumba dele também foi emprestada. Jesus aqui na terra não teve nenhuma riqueza material, nenhuma. Ele se esvaziou de toda a riqueza por amor a nós. Toda a riqueza que ele tinha, ele se esvaziou por esse amor. Ele se esvaziou também da sua glória celestial. Ele era adorado pelos anjos no céu. Os anjos serviam o tempo todo e constantemente. Por amor, ele se esvaziou de tudo isso e veio até nós. Quando a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, nos faz pensar a respeito disso. O Senhor Jesus, que com tanto amor por nós, se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de toda a sua glória celestial, se submeteu à lei. Esse é o Senhor Jesus que nos ama. E a palavra de Deus continua falando da grandiosidade de Jesus. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Jesus, a Bíblia fala, ele mesmo afirma, que entre os seus discípulos ele era aquele que servia. Jesus veio para servir. E a Bíblia nos fala que ele serviu meretrizes, serviu cegos de nascença, serviu as pessoas que sofriam. Ele sempre estava ao lado daqueles que sofriam, trazendo conforto, auxiliando, fortalecendo aquele que serve. Certa ocasião a Bíblia nos fala, os irmãos conhecem o texto, lá em João capítulo 13, que os discípulos estavam discutindo entre eles quem porventura era o maior deles, né? E o que aconteceu? Né? Olha só, as crianças vindo, é uma alegria, não é verdade? Vieram buscar algo aqui. Não tem problema. É a alegria da escalar. As crianças, meus irmãos, é uma coisa importantíssima, é o nosso maior tesouro, né? Elas têm que ser olhadas com todo carinho, com todo amor, né? Quando a Bíblia, inclusive Jesus afirma que se nós não nos tornarmos como crianças, jamais herdaremos o reino dos céus. E ser humilde como uma criança nos lembra exatamente essa posição de Jesus, que ele se humilhou, se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de um servo, para nos servir por amor a cada um de nós. Jesus sempre foi um servo. E às vezes nós nos colocamos nessa situação. Eu devo ser um servo? Eu devo servir as pessoas que convivem comigo? Eu devo servir os meus familiares? Eu devo servir os meus irmãos em Cristo? Eu devo servir as outras pessoas? A palavra de Deus é muito clara nesse texto que nós lemos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos essa grandiosidade de Jesus, que esvaziou da sua glória e assumiu a forma de um servo, nos lembramos automaticamente de Lúcifer. Por que lembramos de Lúcifer? A Bíblia nos diz que ele foi criado como um anjo celestial, um dos anjos de maior destaque, só que ele não se satisfez com isso. No lugar de querer se satisfazer como anjo, ele quis tomar o lugar do Criador. E ao contrário, Jesus, sendo Criador, se esvaziou da sua glória celestial e assumiu a forma de um servo. Uma diferença enorme em relação a Jesus e Lúcifer. A Bíblia também nos fala do homem. Depois que Lúcifer caiu, ele se aproximou do homem lá no Jardim do Éden
E ao tentar o homem, Adão e Eva, qual foi a proposta dele? Sereis como Deus, se comeres desse fruto. Em outras palavras, a tentação era a mesma. Você será maior do que você é. Você será igual a Deus. E como consequência, a humanidade sofre com o pecado. Como consequência, Lúcifer caiu também da sua glória celestial. Isso nos mostra a grandiosidade do nosso Senhor Jesus. Ele, subsistindo na forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veio para nos servir. Veio para nos servir. E o texto continua. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tornando-se a semelhança de homem, Jesus assumiu a forma de um homem. Como homem, como nós já afirmamos, Jesus poderia ter cometido um pecado. Porque ele se humilhou e assumiu a forma de um homem, assumiu a condição humana, mas não cometeu qualquer tipo de pecado. Jesus, como homem, sofreu as mesmas tentações que todos nós sofremos, só que não pecou. Jesus, como homem, passou por todos os sofrimentos que também nós passamos. Jesus passou pelo sofrimento da solidão. Os seus discípulos o abandonaram e ele ficou só. Muitas pessoas sofrem com a solidão. E ao sofrer com a solidão, ficam pensando, mas quem pode conhecer a minha dor? Quem pode conhecer a dor da minha vida solitária? Jesus conhece a sua dor, porque Jesus também viveu a solidão. Jesus sofreu uma das maiores dores que existe, a dor da traição. Um dos seus discípulos o traiu. Jesus sofreu dores físicas tremendas na cruz do Calvário. Jesus sofreu com preconceito. Certa ocasião afirmaram, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Jesus sofreu todo tipo de injustiça, todo tipo de dor. Jesus assumiu a forma de um homem. E como a forma do homem, algumas pessoas podem pensar, mas espera aí, Jesus era Deus. Sendo Deus, ele não sofreria como nós sofremos. Não passou pelo sofrimento que nós passamos. Tudo bem, foi tentado, mas ele é Deus, jamais iria pecar. Tudo bem, ele é Deus, passou por todos esses atos de traição, dores físicas, mas é Deus, ele suporta. Mas a Bíblia é muito clara, ele assumiu a forma de um homem. Ele assumiu essa condição para saber exatamente as nossas dores, exatamente o que se passa conosco. O escritor de Hebreus afirma a respeito disso, que ele se compadece por nós porque ele sabe exatamente o que é padecer. Ele sabe exatamente o que é sofrer. Às vezes, quando nós estamos sofrendo, angustiados, quebrados, nós ficamos pensando, mas o que Jesus pode fazer por mim? Primeiro, Jesus, ele assumiu a nossa forma humana, passou pelo mesmo sofrimento que nós passamos, e esse mesmo Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todas as vezes que vamos até Jesus, vamos diante do Senhor que conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento. Jesus passou por tudo isso, passou pelas tristezas, pelas angústias. Nós já comentamos com os irmãos no jardim do Getsêmani. Jesus, sabendo o que esperava, sabendo de tudo que ocorreria da sua morte na cruz, ele sofreu tanto, ficou tão angustiado, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele chegou para os seus discípulos e pediu, fiquem junto comigo, porque eu estou muito triste. Jesus sabia o que era tristeza, sabia o que era dor. A Bíblia nos fala, lá em João capítulo 4, que Jesus sentiu também um cansaço, ficou cansado, sentou-se lá no tanque de Jacó. O nosso Senhor Jesus sabe exatamente o que se passa conosco. Exatamente. O estado de humilhação de Cristo envolve isso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas, meus irmãos, Jesus,
mesmo assumindo a forma de homem, ele não deixou de ser Deus. Esses dias atrás, estava ouvindo um pregador muito famoso, aparece na mídia em várias situações, e ele fez uma afirmação extremamente equivocada. Ele afirmou o seguinte, que Jesus, quando assumiu a forma de um homem, Jesus se equiparou ao diabo, e Jesus tem o mesmo poder que o diabo, em outras palavras. Para ter um confronto real, Jesus tinha que se limitar a esse ponto para enfrentar o inimigo. Uma visão extremamente equivocada. Por que nós lemos nos evangelhos? Que as pessoas possessas por espíritos malignos caíam aos pés de Jesus. Jesus continuou sendo Deus, inclusive Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, é o que a palavra de Deus afirma. É complicado nós entendermos essas duas situações unidas, mas é o que a Bíblia nos diz. Mesmo sendo Deus, quando ele assumiu a forma de homem, não deixou de ser Deus. Assumiu a condição humana, assumiu os sofrimentos humanos, as características humanas, a possibilidade de pecar como ser humano, mas não cometeu pecado e manteve a sua divindade. Esse é o nosso Senhor Jesus. E o texto continua. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, por amor, se sacrificou a nós. Normalmente, quando nós vamos realizar o que se chama um ato pró-social, o que é uma ação pró-social? É uma ação direcionada a beneficiar outras pessoas. Uma ação pró-social, quando uma pessoa resolve realizar essa ação, normalmente ela faz um cálculo do custo envolvido. Vou dar um exemplo para os irmãos. O que é mais fácil? Dar uma cesta básica para uma pessoa que precisa ou cuidar de um enfermo, dando banho, estando ao lado dele, apoiando nas suas dificuldades, nas suas dores? O que é mais difícil? Com certeza, cuidar de uma pessoa enferma. Os atos pró-sociais são avaliados de acordo com o custo envolvido. Quando Jesus deixou a sua glória, assumiu a forma de homem e de servo, havia um custo envolvido. E esse custo era a sua própria vida. Normalmente, quando as pessoas percebem a natureza do custo, o que elas fazem? Elas evitam. Vou dar um exemplo para os irmãos sobre isso. Quando uma pessoa está sofrendo na nossa família, uma pessoa que nós conhecemos, se aproximar dela para auxiliá-la, se ela estiver com um sofrimento, quem vai envolver um cuidado, uma presença mais próxima, vai envolver um abraço, vai envolver algo que nós não temos condições, às vezes, de prever o que pode acontecer naquele momento, muitas pessoas evitam. Porque sabe o custo que vai envolver essa ação. Normalmente, essa ação de cuidado fica com quem? Com aquele que mais ama, que são quem? Os familiares, não é assim? Não é assim? Pode acontecer de alguém que não é da família estender a mão e socorrer, mas é um caso raro. Normalmente, esse cuidado fica com a família, porque é um cuidado relacionado diretamente ao amor por aquela pessoa que você vai cuidar. Quando Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, indica o que ao nosso coração? O grande amor de Jesus por nós. Porque nós podemos até cuidar de uma pessoa que nós amamos. Há pessoas que nesse cuidado fazem um ato de amor muito intenso, como, por exemplo, doar um órgão. Doar um rim, doar um outro órgão que seja, mas quem doa a sua própria vida por amor ao outro?
Quem, por exemplo, tendo um coração sadio, doaria o seu coração para alguém que está sofrendo com uma doença séria cardíaca? Quem faria isso? Perdendo assim a própria vida. Quem faria isso? Nós podemos dizer, eu faria isso por um filho. Não é verdade? Nós faríamos por um filho. E mostra o grande amor de Deus por nós. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos de Deus. Demonstrando que Deus nos ama com essa intensidade. Que Jesus nos ama com essa intensidade. Porque Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando nós pensamos nesse grande amor de Jesus, que deu a vida por nós, e nós às vezes estamos passando por uma situação difícil na vida, será que nós podemos fazer a seguinte afirmação: Deus não liga para mim? Deus não se importa comigo? Deus não está vendo a minha dor? Por que que Deus permite tamanho sofrimento sobre a minha vida? Quando olhamos para Jesus e vemos o grande amor dele por nós, ao ponto de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, esse tipo de argumento cai por terra imediatamente. Porque nós percebemos que Deus muitas vezes sim, permite que o sofrimento venha sobre a nossa vida. Mas a própria palavra de Deus nos diz que nenhum sofrimento vem além das nossas forças. A própria palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Quando nós olhamos para a grandiosidade de Jesus, para o seu amor por nós, nós ficamos realmente impactados. Esse tipo de reflexão, de olhar para Jesus, deve mudar a nossa forma de viver. Deve mudar a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, procurando realmente que eles tivessem uma vida cristã, uma vida que agradasse a Deus, ele olhou para Jesus, mostrou Jesus como um exemplo. Por isso ele afirma, vamos repetir novamente: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o estado de humilhação de Cristo, por amor a nós. Por amor a mim, por amor a você, por amor a todas as pessoas que nós conhecemos, por amor à nossa família. Esse é o grande amor de Jesus. Esse é o grande amor de Jesus. Essa é a mensagem cristã do sacrifício de Jesus por nós. O quanto Ele nos ama. E quanto meditar nesse amor transforma a nossa vida. A seguir, a palavra de Deus começa a descrever a exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus. Porque o símbolo do cristianismo é a cruz, que relembra o que Cristo fez por nós na cruz. Esvaziou-se da sua divindade, assumiu a forma de homem, de servo, morreu na cruz em nosso lugar. E a cruz vazia indica também a ressurreição. E a palavra de Deus começa dizendo que Jesus se humilhou por amor a nós. Mas Deus o exaltou. Olha só, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou Jesus Cristo. Através da ressurreição, Jesus ressuscitou com um corpo transformado, que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito entre os mortos, um corpo glorificado, um corpo que consegue atravessar as paredes, porque a Bíblia fala que eles estavam reunidos no cenáculo, e de repente Jesus se apareceu entre eles. Um corpo glorioso com a ressurreição do Senhor Jesus. O exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E a Bíblia fala o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Em outras palavras, Jesus não já está coroado pelo Senhor. Jesus já está coroado e assentado à direita de Deus. É Jesus que governa todas as coisas. É Jesus que é o rei de todo o universo.
Os cristãos, a Bíblia nos fala, chamavam Jesus de Senhor. A palavra Senhor aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento. Senhor indica que Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus é o Senhor de todos os governantes sobre a face da terra. Jesus é o Rei dos reis. É Jesus que está sentado sobre o trono, Ele que governa sobre todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. O nome dele está acima de todo nome. E aí nós nos lembramos da palavra de Deus, os nomes de Jesus. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. É a porta. Ele é o pastor. Jesus é aquele que está o tempo todo conosco. Ele é o Senhor. O nome dele está acima de todo nome que há sobre toda a face da terra. Hoje as pessoas zombam de Jesus. As pessoas ridicularizam Jesus. Muitas pessoas usam o nome de Jesus, podemos dizer assim, em vão, brincando com o nome de Jesus. Porque quando você vai falar do nome de Jesus, tem que pensar muito bem o que você vai dizer. Porque Jesus não se associa com nada daquilo que é errado. Porque o nosso Senhor Jesus, o nome dele está acima de todo nome que há sobre a face da terra. É o que a palavra de Deus nos diz. Deus o exaltou sobremaneira, ele está sentado à direita do Pai, o nome dele está acima de todo nome, a tal ponto que o nome de Jesus é extremamente poderoso. Eu me lembro, algum tempo atrás, a minha dúvida é apenas se, na época eu era pastor aqui no Hebron, na Betel, mas eu me lembro que nós entregávamos sopa na rua. Nós entregamos aqui como quando era pastor na Betel também. E, certa ocasião, nós estávamos entregando sopa e tinha umas pessoas muito carentes, pessoas com dificuldade. E tinha uma pessoa que eles disseram o seguinte, olha, naquele lugar, eu lembro dessa cena, naquele lugar tem um homem que não abre a porta para ninguém. Ele está sofrendo muito, ele é muito rancoroso, problema sério, é perigoso você ir lá. Nem adianta levar sopa para ele. E nós fomos até lá. Eu lembro que eu cheguei na porta e falei o seguinte, eu perguntei primeiro o nome dele, só que eu não lembro o nome. Falei assim, ó, fulano de tal, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui e queremos trazer uma sopa para você. Ele levantou e abriu a porta. E nós demos a sopa. Porque o nome de Jesus é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Os irmãos que trabalham, já exerceram essa questão de livrar uma pessoa dominada por espírito maligno, acho que alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência, o nome de Jesus é extremamente poderoso. Mas ao pronunciar o nome de Jesus, nós temos que ter consciência mesmo do poder que há nesse nome. Porque ao nome do Senhor Jesus, as portas se abrem. No nome do Senhor Jesus, nossa vida é resgatada. No nome do Senhor Jesus, nós temos esperança. Por isso, Jesus tem um nome que está acima de todo nome. E o texto continua. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, afirma que pelo nome de Jesus vai se dobrar todos os joelhos nos céus. Todos os anjos vão dobrar o joelho diante do Senhor Jesus. Na terra, todas as pessoas sobre a face da terra, mesmo aquelas que não acreditam no Senhor Jesus, chegará o nome, um dia que terão que dobrar os joelhos diante dele. Porque ele é o Senhor dos senhores, ele está coroado, foi coroado por nosso Deus. E chegará o dia que todos irão dobrar os joelhos diante dele. Aqueles que confiam em Jesus, entregaram a sua vida nas mãos do Senhor, vão dobrar os joelhos com alegria no coração, se rendendo completamente à grandiosidade de Jesus. E aqueles que rejeitaram Jesus, coração endurecido, também vão dobrar os joelhos, humilhados, tendo que reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores. E a Bíblia continua. E debaixo da terra também. Os próprios demônios terão que dobrar os joelhos e reconhecer a grandiosidade de Jesus.
E a Bíblia continua. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele que governa sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Daniel, que Daniel teve um sonho, e esse sonho perturbou muito o seu coração. Porque no seu sonho as águas começavam a tumultuar e começaram a surgir monstros no meio do mar. E aquilo afligiu o coração dele. E o que seriam esses monstros? Os estudiosos são unânimes em dizer sobre isso. O próprio Daniel fala, representa os governos da terra, degradando-se entre si, disputando poderes, disputando o poder. Mas quem governa de fato é o Senhor Jesus Cristo. Quem governa de fato é o nosso Deus. Naturalmente, nós temos direito, e é real, de nós, nesse período agora eleitoral, escolhermos um candidato. É um direito nosso. Algumas pessoas batem no peito e falam, não, o candidato tem que ser esse, porque o outro não presta. O outro lado fala a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, estamos lendo o livro de Esdras, Neemias, nós tivemos vários reis retratados ali. O rei Ciro, um rei que não era do povo de Deus, Artaxerxes, Dario. E que nos dois livros nós percebemos que Deus inclina o coração do rei de acordo com a sua vontade. O livro de Provérbios fala exatamente isso, que o coração do rei são como ribeiros na mão do Senhor. Ele inclina de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2 fala da importância de nós orarmos pelas autoridades. Não importa quem será o governante que será eleito. Tem um Senhor que está governando, que é Jesus Cristo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, no próximo domingo, o candidato que for eleito, do jeito que está hoje, a pessoa vai acabar o mundo. É um apocalipse. A vida virou agora uma tristeza absoluta, porque o candidato que eu achei que ia revolucionar tudo, perdeu. E agora, como é que faz? Não importa quem vai ganhar a eleição. O que importa, de fato, é que quem continua governando é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua governando. E devemos vigiar o nosso coração sobre isso. Até eu comento bastante com meus colegas de trabalho, falando, prepara o seu coração. Se não for eleito o candidato que você espera, não tire a sua vida, por favor. Não se mate, não saia matando os outros também. Faça o seguinte, reconheça que Deus está governando. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele que governa todo o universo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O nosso coração. O que é de Deus? O governo de todo o universo. O que é de Deus? O Senhor Jesus que está coroado acima de todos os reinos, sobre todas as coisas. Isso é de Deus. Isso é de Deus. É assim que devemos viver. É assim que devemos proceder. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos convida a olharmos atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A termos a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu já comentei com os irmãos várias vezes sobre isso. Na hora que a dúvida bate na nossa mente, na hora que a tristeza invade o coração, as preocupações começam a nos dominar, e nós não sabemos como agir, como proceder, qual a atitude que devemos tomar, qual o procedimento correto, Jesus já nos deu. Irmos até Ele, aprendermos dEle, pensarmos em como Jesus agiu, como Jesus procedeu, qual é a ação de Jesus, com o que Ele nos ensina, porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo nos coloca acima das dimensões terrenas. A fé em Cristo nos coloca na dimensão espiritual. A fé em Cristo nos faz ver o que a palavra de Deus afirma aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 faz uma afirmação muito importante sobre a fé. A nossa fé em Cristo. Ora, a fé
é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E o livro de Hebreus, o capítulo 11, tem uma relação enorme, é chamada Galeria da Fé, de pessoas que tiveram a sua vida impactada pela fé. Pela fé em Deus, realizaram prodígios. Pela fé em Deus, suportaram sofrimentos. Pela fé em Deus, alcançaram muitas vitórias na sua vida pessoal, na sua vida familiar, em diversas áreas. Nós temos que continuar olhando para Cristo. Continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, a preocupação do apóstolo Paulo, quando aqui em Filipenses, no capítulo 2, ele nos convidou os filipenses e convida a nós também, a meditarmos a grandiosidade de Jesus. Vamos repetir a leitura desse texto, concluindo assim a nossa meditação de hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos convida a olharmos para Jesus, a olharmos para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ao esvaziar-se da sua divindade, ao assumir a forma de servo, a dar a sua vida por nós na cruz. Ao olharmos para Jesus e ver que Ele está agora glorificado na tua presença, Senhor. Que Ele está ao teu lado direito. Que o nome de Jesus, ao nome dEle, vai se dobrar todos os joelhos no céu e na terra. Que nós possamos ter a nossa vida inteiramente voltada para o Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos e suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando a fé cristã surgiu, através de Cristo, a confiança em Cristo, a igreja foi extremamente perseguida pelo Império Romano. O motivo da perseguição é que os romanos chamavam César de Senhor. E os cristãos falavam que não. Só tem um Senhor que governa sobre todas as coisas, que é Cristo Jesus. É por isso que eles eram mortos. Porque o César não aceitava nenhum tipo de adoração que não fosse para ele. E Jesus veio para ser o Senhor dos senhores. E os cristãos morriam por amor a Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor dos senhores. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo foi preso por chamar a Cristo como Senhor. E o Senhor Jesus continua reinando. Amém? Amém. Como é bom ouvir a palavra do Senhor, já nos encaminhando para o final do culto. Convido os irmãos a estarem lendo juntos o envio, conforme registrado no boletim. Então recebamos a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Vamos colocar em pé. Recebamos, então, a bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra
com a sua eterna e poderosa paz. Amém.